Check-up no rádio com o médico veterinário Robson Góes. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. E hoje aqui no nosso programa iremos falar sobre hiperplasia prostática benigna. Um nome muito bonito, né? Mas com certeza não é uma coisa tão boa, né? Veja só, a próstata é muito comum os ouvintes, aí as pessoas que estão aí nos assistindo, né? Saber sobre próstata, porque é um problema que é uma doença, né? É um problema que acontece muito comum em homens, né? Então, consequentemente, já se ouviu falar de problema de próstata em pai, em avô, né? Em pessoas aí nos seres humanos. Como também existe esse problema em gatos, mas principalmente em cães. Os cães, a partir dos 5 anos de idade, eles geralmente apresentam quadros de próstata. A próstata ela é responsável por uma produção, né, a parte hormonal, aí, pela produção de líquidos que auxiliam principalmente na questão de reprodução. A próstata ela é bilobulada, né, tem 2 lóbulos e, consequentemente, ela é hormônio dependente. Muitas vezes, essa questão do animal começar a envelhecer e diminuir a produção de hormônio, principalmente aí a questão da testosterona, mas quando ela começa a ter esse problema de aumento, é justamente na relação de hormônios, né, de andrógenos e de estrógenos. Quando ocorre esse desequilíbrio, aí começa a haver aí uma produção maior, um estímulo maior dessas células, pela testosterona principalmente, e ela começa a aumentar de tamanho. Esse aumento de tamanho, Marcos, por isso que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, né, que ela não é um câncer de próstata, né, apenas 2% dos problemas de próstata é que são neoplasias, que são câncer. Nessa hiperplasia prostática benigna é justamente o aumento de tamanho da próstata em animais aí, principalmente idosos. A partir dos 5 anos de idade ele começa a ter essa alteração, e esse aumento de tamanho da próstata faz com que o animal comece a apresentar dificuldade em urinar, começa a ter dificuldade em defecar, causando aí principalmente o que nós chamamos de tenesmo. E essa dificuldade em ele defecar vai também propiciar o aparecimento principalmente de hérnias perianais. Para que você tenha uma ideia, anatomicamente a próstata está caudal, né, mais na parte posterior da bexiga, e está a parte abaixo do reto. Então, quando ela aumenta de tamanho, vai começar a ter dificuldade desse animal urinar e vai fazer pressão ali no reto, também o animal tendo dificuldade de defecar. Muitas vezes as fezes, elas saem até fininhas, umas fezes finas, e o animal fica forçando, né, tentando defecar, e muitas vezes não consegue. O animal começa a ter esses problemas e aí vai se agravando, podendo aí a ter um quadro de fecaloma, podendo ter outras alterações. Nessas situações, é necessário fazer exames, principalmente exame de ultrassonografia, onde você vai verificar se aquela próstata está aumentada de tamanho realmente, se existe presença de cistos, presença de cavidades, né, presença de neoplasias nessa próstata, e a indicação, principalmente, é fazer a castração desse macho, tá? Castração desse animal. Por quê? Porque como a próstata ela está sendo hormônio dependente e está aumentada de tamanho, principalmente pela questão da testosterona, né, que é o hormônio produzido ali pelos testículos, na hora que você faz a castração e você retira os 2 testículos desse animal, consequentemente a próstata ela vai diminuir de tamanho, já que não vai ter o hormônio
para estimular o aumento dela. Isso daí o quadro de hiperplasia prostática benigna do animal. Agora, existem também outras causas, por exemplo, para a hiperplasia, não? Existe sim, existe o processo inflamatório, né? Existe processo infeccioso bacteriano, existem outras causas, mas a causa principal que existe nisso daí é a questão da alteração hormonal que esse animal sofre quanto à questão dos andrógenos e dos estrógenos, principalmente pelo estímulo da testosterona. Agora, toda hiperplasia pode evoluir para um câncer de próstata ou não? Não. Aí, a hiperplasia prostática, ela sendo benigna em virtude justamente do hormônio, em virtude de um processo inflamatório, de um processo infeccioso bacteriano, tudo isso daí faz com que esse animal seja de forma benigna. Se essas células alterarem, aí essa célula ela pode se transformar em uma célula neoplásica, né, e desenvolver. Porém, apenas 2% dos problemas prostáticos em cães é que é neoplásico. No nosso WhatsApp, Dr. Robson, o que eu faço para acabar com os carrapatos do meu cachorro? Eita, o carrapato hoje ficou uma coisa excelente e extraordinária para médico veterinário. Hoje, os produtos que estão disponíveis no mercado para controle de carrapato, eles são fantásticos, né? Aí eu posso citar o exemplo do Bravecto, que é um produto hoje que dá 90 dias de proteção. Aí tem Simparic, tem Credelio, tem diversos produtos aí no mercado que você dá um comprimidozinho para o seu animal. O comprimido vai matar os carrapatos que estão no seu animal, né, tanto as fêmeas como os machos, e à medida que os carrapatos forem subindo no seu animal, por esse período de proteção que o comprimido dá, né, que esse produto dá, ele vai matando e consequentemente vai tratando o ambiente também. Tá? Uma coisa interessante, pessoal, o carrapato ele fica no ambiente por um período de até um ano. Então ela pode ficar ali alojado, enterrado ali num local, numa frestazinha por um período de 1 ano. Então você tem de tratar o seu animal e também você tem de se preocupar com o ambiente onde o seu animal está. Porque aí você consegue quebrar o ciclo, né, do carrapato e consequentemente você consegue aí ter uma evolução satisfatória. Outra pergunta no nosso WhatsApp, Dr. Robson, meu cachorro está comendo cimento da parede, o ecal, ele não soube explicar bem, o que é que pode ser? A maioria desses animais que apresentam essa depravação de apetite, que é comer cal, lamber parede, está associado principalmente a anemias ferroprivas. Também deficiência de fósforo também pode causar depravação de apetite, mas aí a maior possibilidade seria essa questão de anemias ferroprivas, que também pode estar associadas aí à doença do carrapato, à verminose, à desmineralização, a vários outros fatores, Marcos. Mas no caso o cimento ou o cal, ele pode fazer mal para o animal? Pode, o cimento e o cal, ele é cáustico, né? Ele pode causar lesões gástricas nesse animal aí, causando em bovino é bastante comum, porque no cal ali da parede também tem areia, tem pedra, né? Tem uma doença em bovino chamada sablose, que ela é justamente o acúmulo de areia que existe aí na parte principalmente de rumen em bovino, Marcos. Outra pergunta, Dr. Robson, a partir de quantos dias a cachorrinha Pinscher pode já ter os nenéns? São em torno de 62 dias é a gestação normal de uma cadela. Animais pequenos, aí incluindo o Pinscher, incluindo o Yorkshire, incluindo animais de pequeno porte, geralmente a gente começa a esperar a partir dos 58 dias de gestação. Mas em média aí é entre 58 e 62 dias, podendo também passar um pouco de dias a gestação. Mas em média, aí a partir dos 58 dias você pode já começar a esperar a gestação desses animais pequenininhos de tamanho, Marcos. Outra pergunta, Dr. Robson, por que tanto preconceito contra os vira-latas? Olha aí. Aí tem preconceito contra o vira-lata? Marcos, existe.
a gente não adianta tampar o sol com a peneira, né? O pessoal quer aparência, beleza. Muitas vezes as pessoas procuram no animal uma beleza estética e também status, né? Tem pessoas que querem um cão para status, então para postar na rede social que tem um cão que custa X mil reais, tá? Outros procuram beleza, outros procuram o conjunto da obra. A questão do preconceito com o vira-lata é um animal extremamente dócil, é um animal carinhoso, mas também é um animal que foi criado muitas vezes na rua, e ele, mesmo que ele seja preso, a vontade dele é sair, andar, correr, né? Então isso daí, tirando a questão da beleza, tirando a questão da raça, tirando a questão dos valores financeiros que são empregados, acredito eu que o vira-lata ele deve também ter sua parcela de contribuição, né, na sociedade, seja ele para ser um animal de guarda, seja ele para ser um animal de companhia. Isso daí faz com que seja discriminado muitas vezes os vira-latas, que são os animais sem raças definidas. E outro fator também que contribui muito para que eles não sejam adotados é a questão do porte. São animais de porte médio alto. Então são animais que têm um peso aí médio em torno de 15, 25 quilos, que dificulta muitas vezes eles serem criados dentro de apartamentos, dentro dos domicílios, que hoje as pessoas procuram nos animais de companhia, né? Aí já está dizendo, animais de companhia, eles procuram uma companhia para ter dentro de casa, e muitas vezes, pelo porte desse animal, ele dificulta ser criado dentro do domicílio. Então são esses os fatores. Claro que o fato de adotar o animal é uma coisa maravilhosa. Agora, tem que levar em consideração, por exemplo, na hora de adotar realmente isso, o espaço onde você mora, o seu dia a dia, para poder escolher o animal ideal? Olha, um dos problemas maiores de abandono de animais nas ruas é justamente as pessoas que compram animais, que adotam animais e que não procuram antes saber quais os cuidados que precisa, a questão de alimentação, de vacinação, de doença, de velhice, porque o pessoal acha que um cão ele vai viver pro resto da vida, que um gato vai viver pro resto da vida. Hoje, nós fomos criados, gosto de dizer isso, nós fomos criados para filho enterrar pai. A lei da natureza é que os filhos enterrem os pais. Porém, hoje em dia, como estão se criando cães e gatos como filhos, né, como entes familiares, obrigatoriamente pai e mãe vão ter de enterrar filho. E isso daí as pessoas não estão preparadas para a velhice dos animais, não estão preparados para a doença dos animais, não estão preparados para o manejo e a necessidade que esses animais têm. Você imagine que um cão e um gato hoje dentro do domicílio, ele é uma criança. Ele precisa ser cuidado, tem xixi, tem cocô, tem comida, tem vacina, tem vermífugo, tem todo um cuidado. Você vai viajar, tem de se preocupar com quem vai deixar ele, tem de se preocupar em levar ele, muitas vezes. Então tudo isso aí tem de ser levado em conta, porque senão você vai, com o tempo, ficar aí dependente exclusivamente do seu cão e do seu gato. O ouvinte pergunta aqui, por que é tão difícil aceitar a morte de um animal? Porque ninguém aceita a morte. A resposta, infelizmente, é uma resposta seca e uma resposta curta, mas ninguém aceita a morte. É uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, inclusive conosco e com nossos entes familiares, mas ninguém aceita a morte. Esses dias agora eu estava vendo uma coisa interessante, porque um texto muito bonito dizia assim: porque existem muitas flores nos velórios e nos enterros, né? É justamente porque parece que cada flor daquela é um arrependimento da pessoa que esqueceu de dar a flor enquanto a pessoa estava viva. Por isso que tem tanta flor. Eu até me arrupiei aqui, né?
Porque é justamente isso, porque tem tanta flor nos enterros, porque as pessoas se arrependem das flores que não deram enquanto as pessoas estavam vivas. É assim que tem que ser com o animal também? Rapaz, aí onde tá? O animal, ele dá a gente uma coisa interessante, ele dá carinho e amor, né? E a gente muitas vezes não dá nem atenção, a gente só dá a comida e a água. Então isso daí fica a reflexão, né, para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Eu hoje não tô querendo dar pancada nem sentimental não, Marcos, mas é a realidade. A vida da gente hoje, enquanto a gente estava aqui no intervalo, né, a gente estava justamente dizendo isso, que as pessoas boas, infelizmente, estão ficando ruins, porque o mundo está tão agressivo com a gente, que a gente está tendo a necessidade de se tornar agressivo. Isso aí é preocupante. E os cães e os gatos, eles nos dão o que muitas vezes as pessoas que estão próximas da gente não dá, que é atenção e carinho, né? E amor. Aí dá de graça. E a gente muitas vezes dá um chute, dá um empurrão, né? Dá uma pancada nele. Então isso aí também leva para a nossa vida. Fica aí a reflexão. Quando a gente deixa o cachorro em um hotel para passar mais de um dia, ele se sente abandonado? Um hotel para cachorro? Não, de jeito nenhum. Veja só, os hotéis hoje de cachorro, Marcos, eles estão se especializando cada dia mais na questão de conforto, de qualidade de vida, de carinho, de brincadeira, né? Isso aí você tem de ter uma relação de confiança com quem está prestando o serviço para você. Então isso daí, olhe lá, vá no ambiente, veja a forma como uma pessoa trata esse animal, veja o ambiente, se o ambiente é limpo, se nesse local, aí é uma dica que eu dou, se as pessoas que têm esse hotel, eles exigem que você leve o seu animal com a carteira de vacinação em dia, se eles exigem que seu animal tenha tomado o Bravecto, ou Credelo, ou Simparic, né, medicações para carrapato, para não correr o risco do seu animal ir para o hotel e pegar uma doença, por exemplo, uma sinomose, ou ir para o hotel e pegar um carrapato, né? Então isso daí são os cuidados que ficam para que você possa ter a escolha de um bom local para deixar o seu animal. Tem um cachorrinho, poodle, de 4 meses e meio, e em certos momentos ele morde bastante, chegando mesmo a nos machucar. Não sei se é brincadeira ou agressão. Esse é um comportamento normal e o que se pode fazer para melhorar isso? Olha, não é um comportamento normal. Pode ele estar mordendo de forma de brincadeira, como ele também pode estar mordendo na vera, como a gente diz, né? Mordendo mesmo na intenção de agredir. Isso aí é uma questão de adestramento. Você teria de procurar um adestrador para que ele possa tirar esse vício comportamental que ele tem. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir no Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Agradecer às pessoas que estão nos seguindo no Instagram. Lembrar da campanha, Marcos, que a gente está lá na clínica. A cada 10 sacos de ração vendida na clínica, nós vamos doar um saco de ração para as ONGs que alimentam os animais aí na cidade de Caicó. Então quem puder ajudar, quem quiser inclusive doar, Marcos, comprando um saco de ração lá, pode comprar e deixar lá na clínica que a gente doa, né? A gente leva para a Capan. Agora vai ser beneficiada, a primeira que vai ser beneficiada é a Capan. Eles estão passando por dificuldade na questão do alimento para os animais, e quem puder doar um saco de ração pode comprar lá na clínica se quiser, ou em qualquer canto, e a cada 10 sacos lá na clínica de ração vendida, a gente vai doar um saco de ração para a instituição. E só para finalizar, Marcos, para a gente terminar tudo, né, dizer que aqui o estúdio está iluminado com a presença de Joelma, que você não gosta que eu diga, mas fica aí a iluminação, fica a iluminação aqui de Joelma. Grande abraço e um bom final de semana a todos. Como você é um cara de credibilidade, vocês vão achar que é verdade, viu? Mas é verdade. Não é verdade, não. Pela primeira vez você faltou com a verdade, pela primeira vez, viu? Um abraço, Dr. Robson. São 8h17, a gente volta já com a participação dela.